Deixa eu acomodar um pouquinho. Muito bom dia a todas. Muito bom dia a todas e a todos. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir para o pessoal aqui controlar meu tempo. A hora que der 15 minutos, me avisa. Bom, faz o desconto só das saudações. Mas eu quero, evidente, saudar o Dicão como presidente do nosso partido, em nome dele, a todas e a todos que trabalham. Minha saudação ao Galo aqui que representa o PV, ao Mauro Bianco do PCdoB, minha saudação também ao Eduardo Rodrigues, muito obrigado, ao Du que representa a rede, minha saudação ao Boi, nosso vereador, líder do governo na Câmara, também presidente do MPD, minha saudação muito especial ao Marcelo Barbieri, que é muito emblemático, significativo a presença do Marcelo aqui entre nós. Foi prefeito, foi deputado, certamente uma das maiores lideranças da história política de Araraquara e que está conosco nesse momento tão importante da vida política do nosso país e também da nossa cidade. Quero aqui agradecer em nome dos representantes dos movimentos sociais, o Paulinho dos bancários, a Janinha da Cássia, o Rômulo da Morada Express, a Frozen da cooperativa Dom Dorcas e, claro, saudar também os nossos vereadores e vereadoras, a Filipa Brunelli, que precisou se retirar, Fabi Virgílio, o Alcindo Sabino, Paulo Landim, nosso presidente da Câmara Municipal de Araraquara, as nossas deputadas Márcia Lia e Tainara Faria, que também fizeram falas importantíssimas aqui, emblemáticas, que vão sinalizar a nossa construção no próximo período. Fazer aqui um agradecimento muito especial ao meu irmão, parceiro de jornada, Damiano Neto. Não sei onde o Damiano está, aqui, olhando lá. Agradecer aqui publicamente, Damiano. Nós temos ainda 1 ano e 3 meses de governo. Nós temos muito ainda o que fazer pela cidade de Araraquara. Mas certamente ter caminhado com você esse período é motivo de orgulho. Você sabe disso. Pode ter certeza que eu saio 31 de dezembro de 2024 da Prefeitura com uma honra imensa de ter tido você como meu vice-prefeito. E saiba que você ganhou um companheiro e um amigo para o resto da vida, independente das circunstâncias. Toda a minha gratidão. E claro, saudar com muita ênfase, além de outros motivos importantes, mas certamente na equivalência são menores, o motivo de todos nós estarmos aqui é a saudação da Eliana Naim. Eu vou falar um pouco da Eliana, então não vou começar a falar dela aqui, porque eu quero falar um pouquinho para cumprir os 15 minutos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, bem rápido e bem telegráfico, até porque são coisas que eu tenho dito o tempo todo. Nós temos que entender, nós que estamos aqui, uma parte da sociedade que está lá fora, das lideranças políticas, dos dirigentes partidários, aqueles que reivindicam algum papel na concepção do sujeito histórico, aqueles que, por reivindicarem esse papel, têm por obrigação a compreensão do momento histórico que nós estamos vivendo. É isso que nós temos que ter clareza.
Eu tenho dito isso, tenho escrito sobre isso, que nós derrotamos o Bolsonaro, mas estamos longe ainda de derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Certamente, o que o Bolsonaro está enfrentando, por tudo aquilo que ele fez, e vou dizer para vocês que ainda acho que a maior responsabilização do Bolsonaro, por mais que ele tenha cometido erros, a maior responsabilização do Bolsonaro nós ainda não vimos. E que eu gostaria de ver é ele responder pelas 700 mil vidas que foram ceifadas no povo brasileiro. Para mim, todas as penalidades serão aplicadas sobre ele, são pequenas, porque nós poderíamos, pelo menos, termos salvos 400 mil brasileiros. São 400 mil vidas, são 400 mil famílias enlutadas, são 400 mil sonhos que foram ceifados, ausências que são sentidas e serão sentidas. Portanto, um governante que se omite, que faz a política pequena, tacanha, expondo a vida do povo, esse governante tem que pagar por isso. Mesmo o Bolsonaro enfrentando dificuldades, ele vai enfrentar, nós temos que entender que o Bolsonaro legitimou, ou seja, deu legitimidade a algo que infelizmente existia na sociedade brasileira, mas a sociedade brasileira não tinha coragem de assumir. O Bolsonaro representa, e esse é o bolsonarismo, uma parcela da sociedade brasileira que é contra a ascensão social, que se irrita quando o filho do pobre entra na universidade, que se irrita quando a família pobre consegue financiar um carrinho, que se irrita ao encontrar nos aeroportos, nos aviões, famílias humildes que têm condições de comprar uma passagem de avião. O bolsonarismo se identifica com o racismo que uma parcela da sociedade brasileira não tinha coragem e agora tem de se assumir racista, de não entender que todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos. Uma parcela da sociedade brasileira que reivindica e que normaliza o machismo, que não aceita que a mulher seja protagonista, que a mulher cumpra papel de construção de sonhos e das suas vidas. Uma parcela da sociedade brasileira que é homofóbica, se assume como homofóbica, agride como homofóbica. Uma parcela da sociedade brasileira que não tem nenhuma perspectiva da construção de um Brasil tolerante, que reconheça a diversidade do nosso povo. O nosso país é um país continental, formado por imigrantes das mais diversas origens e pelo povo negro, que foi arrastado para cá como mercadoria. São 4 milhões de negros que foram trazidos para o Brasil como mercadoria, que formam, portanto, a base da sociedade brasileira, pelos povos originários. Um país continental que, pela sua diversidade, tem cultura regional, tem identidade regional. E essa diversidade sempre fez do Brasil um país diferente e respeitado no mundo inteiro. Hoje, nós temos no bolsonarismo a expressão de pensamento que não aceita essa diversidade, que não aceita a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade de identidade e, pior, a nossa diversidade religiosa, que o Brasil
sempre conviveu com todas as religiões, com todas as fés, ou expressão da fé. Portanto, o bolsonarismo está aí, vivo, organizado, e vai continuar disputando poder na sociedade. Disputar o poder na eleição mais polarizada da história da República Brasileira, que foi a eleição de 22. Nós ganhamos as eleições de 22, e aí o Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, tem que ter humildade para entender isso. Ganhamos porque nós construímos o maior movimento democrático do Brasil desde as diretas já. Unificamos os diferentes, unificamos o pensamento divergente, mas que tinha um único objetivo: salvar a democracia, porque a vitória do Bolsonaro significaria o Brasil flertar com o autoritarismo e pior, com o fascismo. Nós ganhamos as eleições de 22 por 2 pontos percentuais, porque nós criamos um amplo governo democrático. Mas não significa que nós deslocamos o bolsonarismo, que nós derrotamos o bolsonarismo. Ele está aí, está presente. As pesquisas mostram que eles estão consolidados, que nós mexemos muito pouco na polarização existente no Brasil. E eu quero aqui fazer um parênteses. Eu escrevi um texto com o presidente Lula, que eu dizia a ele o seguinte: que ele vai voltar como está voltando com o pai, com Minha Casa Minha Vida. Vamos expandir o ProUni, vamos voltar com a política educacional, expandir o ensino integral, vamos combater a fome e a miséria como nunca foi combatido, que nós temos que recuperar aquilo que o Brasil já tinha derrotado, que era a fome. Tudo isso o presidente Lula vai liderar e vai fazer com a coalizão que ele formou no seu governo. Mas eu diria ao presidente Lula que a maior obra do seu 3º mandato é uma obra que não exige projeto de engenharia, que não exige projeto arquitetônico, não exige pacto para se construir. A maior obra do Lula 3 será reunificar o Brasil. É fazer com que o povo brasileiro seja novamente o povo que derrote o ódio, que não aceite o ódio, que não aceite a intolerância, que não aceite a violência nem a agressividade. E essa obra é imensa, ela exige muito esforço, e ela não será construída só com o PT, nem tampouco só com os partidos aliados. Ela será construída se nós movermos corações e mentes da sociedade brasileira, das instituições, das igrejas, dos clubes de serviço, das entidades, e fazermos com que exista no Brasil um amplo movimento de construção da tolerância e da paz. E a construção desse movimento significa nós isolarmos o bolsonarismo, fazermos o bolsonarismo ficar lá em 10, 15% no máximo da sociedade brasileira. E isso se faz na disputa política, na disputa de projeto, na disputa de concepção de sociedade. Isso se faz nos embates eleitorais que nós teremos no futuro, no embate eleitoral de 24 e no embate eleitoral de 26, que será reflexo daquilo que nós construímos em 24. Se o bolsonarismo for vitorioso nas eleições municipais em 24, nas principais cidades brasileiras, ele chega renovado em 26. Nós teremos novamente uma disputa muito acirrada para onde que o Brasil vai. E eu penso que nessa construção política, Araraquara, que já deu grandes demonstrações, desde a pandemia que nós unificamos
esse campo político que está aqui, e que eu penso, presidente de campo, que nós temos que conversar muito com os partidos que estão aqui, muito, construir de forma muito consistente a tática eleitoral de 24. Temos que conversar com os partidos que não estão aqui, para que a gente reproduza em 24 um amplo movimento em defesa da democracia, para que a gente enterre o fascismo. Eu quero aqui, sem querer dar aula para vocês, mas pedir um minuto de reflexão. A gente acha muitas vezes que o fascismo não tem base social. A gente acha muitas vezes que o fascismo é um movimento de minoria. O fascismo nasceu na Itália, na década de 20, final da década de 20, pondo 50 mil pessoas numa marcha em Roma. 50 mil pessoas. No começo do século 20. Para a gente entender que, infelizmente, eles têm base social. Eles têm capacidade de mobilização, porque, infelizmente, tem gente que não quer uma sociedade igualitária, justa e humana. Pode parecer básico para nós que a gente queira essa sociedade, mas tem muita gente que não quer. Tem muita gente que quer a mulher oprimida dentro de casa, dizendo sim ao homem, muitas vezes calada, sendo vítima de violência. Tem muita gente que quer legitimar o racismo, porque o racismo oprime, ele degrada, e ele, na construção da reprodução de riqueza, muitas vezes oferece mão de obra barata para a reprodução do capital. Tem gente que não aceita a diversidade e por isso quer legitimar a homofobia. Quer fazer com que a homofobia, inclusive, se torne lei, faça parte da legislação brasileira. Então nós temos que entender que o que nós vamos enfrentar, infelizmente, tem respaldo na sociedade, tem base social. E nós só vamos derrotar o fascismo aqui em Araraquara, o negacionismo, que agora vai chegar no quarto da eleição, todo mundo fala calmo, todo mundo fala manso, todo mundo é bonzinho, mas nós vimos na pandemia quem é quem nessa cidade. Nós vimos, e nós podemos ter vários defeitos, menos um: memória fraca. Principalmente quando essa memória fraca diz respeito à opressão, à perda de direitos de quem mais precisa. Nós temos, por obrigação, derrotar o fascismo na Araraquara e continuar sinalizando para o Estado de São Paulo e para o Brasil que aqui, quando a gente junta as forças democráticas, nós somos imbatíveis. Imbatíveis. E que aqui o fascismo não terá vez. E aí, minhas amigas, meus amigos, minhas companheiras e companheiros de partido, aliança a gente faz é muito diferente. Quem não é diferente já está com a gente no partido. Quem pensa igual, aliança a gente faz muito diferente. E quando a gente está diante de um momento histórico grave, a gente enxerga aquilo que nos une e não aquilo que nos desune. A gente enxerga os grandes interesses, os interesses históricos, e não a picuinha. E é por isso que eu tenho certeza que a nossa aliança com Araraquara será muito forte, será sólida. E nós vamos construir um arco de forças. Na minha opinião, com todo respeito às lideranças que estão aqui, e muitas poderiam estar aqui ocupando a missão de nos representar em 2024, mas eu penso que a política tem que ser construída nas condições objetivas. E nas condições objetivas, a pessoa mais preparada para derrotar a liderança fascista que vai estar do outro lado tem nome, porque tem história,
que construiu a sua história no inverso, no contraponto do que representa o candidato do fascismo. E por representar aquilo que nós defendemos, primeiro, a vida em primeiro lugar, como foi feito na pandemia. Segundo, defender a ciência, defender o SUS, defender a saúde pública. Mas mais que isso, defender o orçamento participativo, defender as políticas de construção da igualdade, as políticas do cooperativismo, defender uma educação forte e inclusiva, defender políticas de inclusão social que façam a diferença na vida do povo, programas que disputem a nossa juventude, a nossa adolescência, para a gente mostrar que há outro caminho, que a gente derrote a criminalidade como é o Filhos do Sol, que defenda, além do SUS, defenda um projeto que nós temos construído com muito zelo, de uma Araraquara que cresça, que se desenvolva, mas que seja justo e humano. A liderança mais preparada para derrotar o fascismo hoje em Araraquara tem nome, se chama Eliana Nair. Eu tenho uma convicção e com ela eu encerro a minha fala. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte para vocês. A Eliana, nesse momento, ela vai representar o antagônico do que o outro lado representa. Ela vai representar. Mas nós temos que entender que, além de defender o legado, a sociedade quer saber de futuro. E nós temos que construir um robusto programa de governo, que a partir daquilo que a gente entregar em 31 de dezembro de 2024, a gente possa sinalizar para aquilo que virá, para aquilo que nós vamos construir, e estimular o povo de Araraquara a sonhar com o futuro, a entender que essa cidade é uma cidade de igualdade de oportunidades, que aqui é uma cidade que respeita a diversidade, respeita o seu povo, respeita a forma de pensamento, a religião, mas é uma cidade que quer, acima de qualquer outra coisa, ser igualitária. E por isso que o orçamento participativo, a participação popular é central, para que o povo nos diga o que é importante, para que o povo nos aponte aquilo que é prioritário. E quero dizer, as mulheres e homens que estão aqui, que querem disputar uma vaga para a Câmara Municipal, a candidatura da Eliana vai precisar de muitas candidatas e candidatos. Candidatas e candidatos que queiram muito estar nas ruas, estar nas comunidades, estar nas festas de aniversário, nos casamentos. Às vezes, nós temos que estar nos lugares que a gente menos imagina, para que a gente possa conversar com o povo. Não existe candidatura forte que não esteja colada na vida do povo. E eu já disputei campanha de vereador. Digo para vocês que é a eleição mais difícil que eu já disputei. Mais difícil, porque ela exige uma única coisa: capacidade de diálogo e de organização da comunidade. Então, vocês que querem ser candidatas e candidatos, que querem estar com a Eliana, comecem a conversar, comecem a formar grupo de apoio, porque em algum momento nós vamos ter que afunilar as nossas chaves. O MDB certamente terá mais candidatos que candidatos, e nós teremos que fazer uma escolha que ela é duríssima, ela é difícil. Eu não queria estar no lugar de cão. Mas geralmente o dirigente político olha a candidatura que tem mais apoio, que está mais inserida,
que representa setores da sociedade, que é isso que a Eliana vai precisar, de candidaturas enraizadas, presentes na vida da comunidade. Portanto, nós ainda estamos longe, mas não estamos nas eleições de 24. Para nós que somos governo, nós vamos governar muito ainda até 31 de dezembro, ninguém tem a dúvida. Eu estou com gás como se eu estivesse no 1º de janeiro de 2017. Mas, se a minha tarefa é dar gás no governo, a tarefa dos dirigentes partidários, a tarefa das nossas pré-candidatas e candidatos é começar a organizar 2024. E eu quero aqui encerrar uma fala para vocês. Eu encaminhei um projeto de lei para a Câmara, pedindo para nominar uma via pública de Araraquara a via 8 de janeiro. Porque eu entendia e entendo que o dia 8 de janeiro será um dia histórico. O Brasil ainda vai dar muita visibilidade ao 8 de janeiro, porque se nós fizermos uma busca agora na imprensa, é o que mais foi notícia durante a semana, será na próxima, e será na próxima, e será na próxima, porque o Brasil está fazendo um acerto de contas com uma tentativa de golpe. Isso não é pouca coisa. E no dia 8 de janeiro a democracia venceu. A tentativa de golpe foi derrotada. E no dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe foi derrotada em Araraquara. Foi aqui, a partir daqui, que derrotou a tentativa de golpe. Foi no prédio, no 6º andar da prefeitura, que ainda, Marcelo, nós temos que descerrar uma placa lá, foi no 6º andar da prefeitura, que o presidente Lula, junto com os ministros que estavam aqui, o Jader, do MDB, o Valfrido, do PDT, Luiz Marinho, do PT, Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, e outras lideranças presentes, foi na sala do 6º andar, que conversando com Brasília, conversando com os ministros de Brasília, com a presidenta do STF, com o presidente do TSE, conversando com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, o presidente Lula tomou as medidas que derrotou a tentativa de golpe. Isso aconteceu em Araraquara. Portanto, Araraquara tem de ser a primeira cidade do Brasil a ter uma via pública com o nome de 8 de janeiro, dia da vitória da democracia. Me surpreendeu que o projeto tenha sido polêmico, mas me surpreendeu também a força da nossa base dentro da Câmara Municipal. Eu agradeço aqui, para não saudar todos os vereadores e vereadoras, me desculpe, Fabi, você está aqui na minha frente, ao Paulo Landim e ao Boi, a todas as vereadoras e vereadores que fizeram prevalecer esse dia histórico. E quero fazer um convite a vocês, nós vamos fazer chegar o convite. Esse grupo que está aqui com outras forças democráticas, eu quero fazer uma sanção dessa lei em um ato público. Eu não vou fazer a sanção dessa lei dentro do meu gabinete, porque eu vou dizer um negócio para vocês e eu acredito. Quando existe um ato de violência, você só derrota esse ato de violência e derrota a possibilidade desse ato se repetir quando você dá visibilidade a ele. A democracia brasileira foi ofendida, foi agredida, tentaram dar um golpe. E nós só vamos impedir que outros aventureiros e aventureiras tenham o mesmo se nós dermos muito peso político, se nós dermos muita visibilidade ao que aconteceu. Eu quero chamar vocês, convidar vocês, eu vou avisar o dia, para que a gente faça um grande ato público de sanção
da via pública, 8 de janeiro, dia da vitória da democracia. Muito obrigado a todos.